Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos assentar um momento. É conhecido de todos, e assim inicia o Catecismo da Santa Igreja Católica, aquela frase de Santo Agostinho: o nosso coração permanece inquieto, nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em Deus. Deus é o repouso do nosso coração. Só encontraremos repouso no amor divino. Fora do amor de Deus, fora da santa religião, inquietação, dúvidas, erro, medo e pecado. E assim foi a vida de Santo Agostinho. Um grande mistério, filho de uma mãe em processo de santificação, que depois se tornará Santa Mônica, uma mulher de grande piedade, e um pai, um tanto quanto trabalhador, servidor público, alguém que servia seu estado, lá em Tagaste, na África, né? Santo Agostinho vai nascer na cidade da África hoje chamada Argélia. Infelizmente o cristianismo não é mais tão presente. E vai viver depois como bispo de Hipona. Na sua infância, um jovem que, por influência do seu pai, que muito dado às outras religiões, não tão piedoso para com a fé cristã, mas casado com uma católica, influenciou negativamente Santo Agostinho. Por mais que a mãe fosse muito piedosa, o pai não era. Era sim um homem honesto, trabalhador. E isso incentivou, influenciou, motivou Santo Agostinho mais para uma vida, uma busca de riquezas e sucesso, do que uma vida de piedade. Sua mãe em tudo confiava a Deus. Não quis batizá-lo enquanto jovem, porque temia, por influência do seu pai, que ele viesse a profanar o seu batismo. Naquele tempo, a confissão não era algo tão presente, tão frequente. Então, em vez de ter um filho batizado que logo se tornaria um grande penitente para conseguir o sacramento da confissão, não é tão fácil como hoje, que em minutos está tudo resolvido. Naquele tempo, a pessoa se inscrevia como penitente e faria uma certa penitência, às vezes pública, para que pudesse receber o perdão de seus pecados. Se a penitência hoje é fácil, fácil também é o acesso ao pecado. Santo Agostinho, muito cedo, será assaltado pelos desvaneios da carne, pelos pecados contra o sexto e depois contra o nono mandamento. Ele que até os 14 anos viveu no lar paterno e materno, mas sem uma grande piedade, buscando sobretudo uma vida de estudos, aos 15 anos foi estudar fora. E depois ingressou em uma faculdade, buscando por fim a Europa, a partir dos 16 anos. E assim muito rodou em busca da verdade. Buscava, acima de todas as coisas, o conhecimento da verdade. E não procurava Cristo. Julgava por muito pueril, por muito simplificado, por algo história para crianças, as Sagradas Escrituras. E não reconhecia ali os grandes ensinamentos de nosso Senhor. Preferia os grandes poemas, as grandes poesias, as grandes narrações, a filosofia, tudo aquilo que viesse dar um afago ao seu intelecto. Um grande intelectual, de fato, vai ser muito importante para a filosofia, mas desprezava a Cristo, desprezando as Escrituras. Interessante aquela frase de São Jerônimo, o qual irá conversar e debater algumas coisas futuramente com Santo Agostinho. São Jerônimo dizia que aquele que despreza as Escrituras, despreza o próprio Cristo. E essa era a figura de Santo Agostinho. Santo Agostinho, então, vai se deixar convencer pelas modas da época, vivendo uma vida de pecado, pecados contra a castidade, vai se juntar com a mulher, a qual vai ter um filho de nome Adeodato. A tradução seria dado a Deus, Adeodato, um presente para Deus. E nesse sentido vai vivendo a sua vida, buscando ser professor de retórica. A retórica seria algo semelhante ao que é hoje a advocacia. Um bom retórico não apenas seria um bom pregador, mas seria um bom defensor, que nós teríamos hoje como um advogado. E na carreira de retórica, na carreira como um retórico, ele via ali grandes riquezas e um futuro brilhante. E assim vivendo uma vida um tanto quanto longe a Deus e buscando um certo conhecimento
né, algo no seu coração, nessa sua inquietude, buscava uma vida espiritual, ele se deixa levar pelo maniqueísmo. O maniqueísmo era uma seita não cristã que colocava em pé de igualdade a bondade e a maldade, né? Poderíamos dizer que, como um yin-yang oriental, seria como que uma luta entre Deus e o demônio, e o mundo seria um completo equilíbrio, né? Quando, na verdade, Cristo já venceu o mal e o pecado. E assim ele se deixou levar por essas heresias. Não reconhecia a divindade de Nosso Senhor, apenas, né, um grande intelectual. Pouco a pouco, Santo Agostinho, estudando e buscando a verdade, ele vai descobrir que tudo aquilo que os filósofos tinham como resposta não satisfazia suas perguntas. Então, Santo Agostinho perguntava sobre a origem do mal, sobre a origem do pecado, sobre aquilo que os homens dizem ser o pecar, o que é a virtude, o que é a santidade, o que é a bondade. E a resposta dos maniqueus nem sempre satisfazia os seus desejos. Ele via, ele percebia, e o ser humano ele pode perceber que está longe do que é verdadeiramente o amor e a bondade, está no pecado. O protestantismo, desprezando a via de santificação, vai dizer, né, que o homem está de tal modo na maldade e no pecado que Cristo apenas os cobre com um manto. É um desprezar, nesse sentido, a graça de Deus, a possibilidade de ser santo. E Santo Agostinho via um pouco isso, né, nos maniqueus, aquilo que futuramente nós teremos com os protestantes, algo semelhante. De não é possível ser santo. Às vezes nós nos questionamos, será que é possível ser santo? Será que eu poderei alcançar a santidade? Será que Deus me quer como seu auxiliar, como seu advogado dos pecadores no céu? E a resposta é sim. Deus nos quer santo no céu. Não importa a trajetória que tenhamos traçado. Até aqui, uma vida de pecado. A vida de Santo Agostinho, uma vida de desprezo a Deus, a religião e a igreja. Nessa busca, para se tornar, né, um grande advogado, um grande retórico, um grande defensor, no qual encontraria a fama e as riquezas, ele vai estudar em Milão. E em Milão, nós temos um grande santo, né, que era Santo Ambrósio, e lá, nas suas pregações, ele, pouco a pouco, foi se cativando pelo modo de falar, pelas pregações, por toda a eloquência desse santo bispo. Ele via ali, em Santo Ambrósio, todo aquele fervor que gerava uma bela pregação. Então, ele, buscando o conhecimento daquela retórica, daquele modo de defender a Cristo, né, vendo aquelas palavras que se utilizava, Santo Ambrósio, podendo talvez Santo Agostinho se utilizar daquele modo de falar para defender os seus clientes, ele começa pouco a pouco a se apaixonar por Nosso Senhor. Ele começa a se convencer de que, de fato, não há outro motivo para a nossa existência senão a busca de Deus. Ele vai, pouco a pouco, né, e ele mesmo narra nos seus livros, Confissões, Santo Agostinho escreveu inúmeros livros, mas em Confissões ele fala que buscava as palavras de Santo Ambrósio, e pouco a pouco Cristo adentrava o seu coração, até que passou a buscar a Cristo. E ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, interessante que Santo Ambrósio lia no seu quarto as Sagradas Escrituras. E uma das formas que os antigos tinham de ler era ler em voz alta, mesmo estando sozinho. E Santo Agostinho, por muitas vezes, ele se escondia na janela de Santo Ambrósio para ouvir Santo Ambrósio ler. E Santo Ambrósio lia, sobretudo, as Sagradas Escrituras. Então é interessante que Deus se utilizou, né, de um outro santo para convertê-lo, se utilizou de uma outra pessoa para mudar a sua realidade. Santo Agostinho também tinha um amigo, Alípio, que foi um dos primeiros que o motivou a essa conversão ali em Milão para buscar a fé. Santo Agostinho então toma o passo decisivo. A graça encontra o seu coração. Ele abre as portas e decide receber o batismo. Vai ser batizado, né, junto com a mulher com a qual estava unida, que não era sua esposa, e seu filho Adeodato. Então uma família, uma futura família cristã, né, provavelmente uma futura família feliz, que juntos viveriam uma vida familiar. Mas Deus tem um projeto totalmente distinto de santidade. Muitas vezes aquilo que nós esperamos para nós
não é aquilo que Deus quer. Porque nosso conhecimento, nosso intelecto é limitado. Nós não sabemos o que Deus quer de nós para o futuro, mas quando damos o nosso sim, quando nós falamos, eu quero servir a Deus de todo o meu coração, não importa onde, como e de que forma Deus queira, mas contanto que eu receba a Deus no céu e aqui na terra, estarei contente. E assim, Santo Agostinho iniciando a sua vida, Santa Mônica recebe, sua vida cristã, Santa Mônica recebe essa notícia de que seria batizado, e ela, que começou a rezar fervorosamente a partir dos 15 anos de Santo Agostinho, só vai ver sua conversão aos 33 anos, né? Quantos anos, né? Podemos aí calcular quantos anos Santa Mônica não rezou para ver a conversão de seu filho. De tanta oração, gerou uma santa, né? Se aquela senhora talvez não tivesse uma vida excepcional de santidade, com a conversão de seu filho, de fato, estava, né, vivendo uma vida espiritual muito elevada. Vai dizer Santo Ambrósio que seria impossível aquele filho não se converter, fruto de tanta oração e de tantas lágrimas de tão boa mãe. Então Santa Mônica não apenas rezava, mas passava horas na igreja a pedir a Deus que tocasse, que batesse, que quebrasse pedra a pedra que houvesse no coração de seu filho. Santo Agostinho, então, aparentemente uma vida toda traçada, eis que vem a morte da sua esposa, a mulher que estava com ele, e depois do seu filho. E Santo Agostinho começa a trabalhar junto com Santo Ambrósio, para ajudá-lo nas pregações, um grande intelectual, junto com um bispo, também santo, intelectual e doutor da igreja, né? Nós temos, né, uma vida total de estudos. Por aclamação, Santo Agostinho então vai ser ordenado presbítero, né? Estando viúvo, nada lhe impedia. Grande conhecedor da filosofia e da teologia, né? Estava praticamente formado. Santo Ambrósio então o ordena sacerdote e ele, tornando-se padre, vem a morte de Santo Ambrósio, né? E Santo Agostinho, depois trabalhando em Hipona, será aclamado bispo. A igreja inteira reconhece naquele homem de Deus, naquele homem santo, né, uma vida autêntica. Ele tornando-se presbítero, uma coisa aconteceu de extraordinário. É que os seus amigos e muitos daqueles que conviviam nas cortes, né, se juntaram para fazer uma ordem religiosa. Aquele que viveu uma vida de pecado, e ele mesmo narra inúmeras vezes que pecou contra a castidade, busca viver agora a vida consagrada. E assim, vivendo a vida juntos, vamos ter os futuros cônegos de Santo Agostinho, e tantas ordens religiosas dedicadas a isso. A vida de Santo Agostinho tem como Santo Agostinho patrono, ele depois se tornará bispo de Hipona. E assim vai viver e escrever inúmeros livros. Viver uma vida autêntica de santidade em defesa da fé, na busca de Cristo, porque ele tanto amou. Escreveu acerca da castidade, a teologia moral em Santo Agostinho, vai ter um grande desenvolvimento. Uma das principais obras sobre a Santíssima Trindade também é de Santo Agostinho e muitas outras. É um doutor da igreja acima de tudo. Então vemos esse exemplo de que Deus pode realizar todas as coisas. Deus pode nos converter. O que é que converteu Santo Agostinho? A escuta da palavra de Deus e a participação, né, e a escuta de pregações. Então Santo Agostinho, para mudar o seu modo de pensar, ele buscou o auxílio do próximo. Ele buscou ouvir aquilo que Deus queria revelar nas Sagradas Escrituras. Então tenhamos um valor especial à palavra de Deus, tenhamos um valor especial àquilo que os santos pregaram, assim se dá a nossa conversão. Ter um desejo de amar nosso Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo. E para conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, sim, será necessário o estudo. Por mais que alguém tenha uma dificuldade com a leitura, que busque pregações, né, a internet, que tem causado tanto mal, sobretudo na questão da castidade, pode causar um grande bem, se é buscada, se é utilizada para a santificação. Que Santo Agostinho, então, abençoe a todos nós, nesse dia dele, e que possa nos proteger na questão da castidade. Hoje o mundo se vê envolto do pecado, hoje o mundo se vê cada vez mais impuro, cada vez mais o mundo está longe de Deus, porque a impureza, a sujeira, aquilo que não é santo, veda a nossa vista. Quem tem um coração impuro não vai conseguir entender o amor puro de Deus. Quem tem um coração sujo não vai conseguir seguir a exemplo de nosso Senhor, que diz
quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então que Santo Agostinho possa nos ajudar nessa busca de uma purificação para a nossa santificação. E que Santa Mônica, também sua mãe, interceda por nós e interceda por todas as mães que rezam pela conversão de seus filhos. Os santos convertem os outros, assim como Santo Ambrósio foi motivo de conversão para Santo Agostinho, que as santas mães nos seus lares possam ser motivo de conversão para os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.